Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Oi, pessoal! Chegamos ao fim do primeiro trimestre de 2021 e em breve vai começar a temporada de divulgação de resultados das empresas listadas na Bolsa. Por uma exigência da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais no país, toda empresa que emite ações é obrigada a publicar seus resultados periodicamente. Isso acontece na forma de relatórios trimestrais e anuais. O objetivo é dar mais transparência aos negócios e permitir que investidores e reguladores possam analisar a saúde financeira e econômica das empresas. Mas os dados muitas vezes podem parecer difíceis, principalmente para quem não tem muita experiência no mercado. O que fazer então? O que os investidores devem olhar e que cuidados tomar com os dados divulgados? Eu sou Yolanda Fordeloni e no episódio de hoje do podcast Klabin Invest, vamos mergulhar no universo das demonstrações e dos balanços financeiros. Entender também por que os resultados que as empresas apresentam são fundamentais na hora de escolher em quais delas investir. Quem está comigo para me ajudar nessa tarefa são dois especialistas em números e resultados. Falo hoje com o Cadu Schmidt, que é analista do Banco UBS-BB e acompanha tudo o que acontece nos setores de papel e celulose e também de metais e mineração. Tudo bem, Cadu? Oi, Yolanda. Tudo bem? É um prazer participar hoje aqui. O prazer é nosso. Também participa do podcast o Daniel Rosolém, que hoje é gerente de M&A e gestão de CAPEX da Klabin, mas já teve também à frente do contato com investidores como gerente de RI. Seja bem-vindo, Daniel. Oi, Yolanda. Prazer estar aqui conversando com você e com o Cadu. Vamos lá, vamos ver se eu lembro de tudo que aprendi e pude exercitar nos meus tempos de RI aí na Klabin. Vamos refrescar sua memória hoje, com certeza. Exato. Bom, vou começar com um tema quente, então, temporada de balanços. A pessoa física vai ouvir falar muito sobre dados, sobre resultados e também sobre alguns relatórios que as empresas divulgam. Tem dois relatórios especificamente que são muito famosos, os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados. Quais são as diferenças entre eles, Cadu? O balanço patrimonial é meio que uma foto da situação da empresa ao final de cada trimestre ou ao final de cada ano. No balanço a gente consegue ver tanto o quanto a empresa tem de ativos, que são os bens, o que eventualmente pode gerar receita para a empresa no futuro. A gente também consegue ver o que são os passivos, que são tudo o que a empresa deve, isso seja para fornecedores, quanto dívida mesmo, e também o patrimônio líquido, que é quanto basicamente o capital acionário que foi colocado para iniciar a operação da empresa, e também as reservas de lucros da empresa. Quando a gente olha para a demonstração de resultado, a DRE, como é comumente referida aqui, a DRE mostra mais um filme sobre como foi a performance da empresa no trimestre. Mostra basicamente a receita da companhia naquele período. A gente consegue ver também custos e despesas, tanto despesas operacionais quanto despesas financeiras. A gente consegue ver quanto foi o pagamento de imposto de cada empresa. Então, os dois tipos de relatórios aqui, eles obviamente andam lado a lado. Você não consegue analisar um sem necessariamente ver o outro. E além desses dois, eu acho que também vale a pena falar um pouco sobre o demonstrativo do fluxo de caixa, que de fato mostra a posição de caixa e como a posição do caixa da empresa variou ao longo daquele trimestre. Juntos, esses três relatórios conseguem dar uma visão muito boa para a gente sobre como foi a performance da empresa naquele período e assim a gente consegue fazer as nossas análises. E acho que vale a pena, já que você mencionou alguns, desses relatórios, o Daniel explicar um pouco como é que é a apuração, já que você já esteve, dentro de uma área de relações com investidores. A empresa apura de tempos em tempos e divulga, passa por alguma auditoria, enfim, como é que funciona isso? Exato, Yolanda. Todo trimestre tem um processo interno de apuração dos resultados, ou seja, a gente coleta os resultados das unidades de negócio, coleta também outros resultados de outras frentes da companhia e isso a área de controladoria consolida nesses materiais. Esses materiais de divulgação de resultados e o resultado em si da companhia, eles passam por um processo de auditoria interna, primeiro, onde os auditores internos verificam a adequação dos resultados apurados naquele trimestre. Em seguida,
O resultado também passa por um processo de auditoria externa. No caso da Klabin, os auditores até o final do ano passado tinham sido os auditores da Ernst Young, uma das 4 companhias mais renomadas no mundo para fazer esse tipo de prestação de serviço. E a partir da atestação e do ok das auditorias externas, o resultado é então divulgado na CVM. As companhias também, aquelas que têm áreas de relação com investidores e buscam dar um nível máximo de disclosure para que os investidores possam entender por pormenor dos números, divulgam os releases trimestrais de resultado, que buscam explicar melhor aqueles números que estão contidos tanto nas demonstrações financeiras padronizadas, quanto as informações também constantes do balanço e além de outras informações que ilustram a performance e os resultados da companhia no trimestre. Então, não são só números, no release de resultado, a gente, dentro das áreas de relações com investidores, tenta explicar também os resultados e fazer as conexões entre os resultados da companhia e os ambientes de negócio em que as companhias estão inseridas, né? Como a gente geralmente comenta um pouco, sim, de como está, no caso da Klabin, os mercados em que a gente atua, mercado de celulose, mercado de embalagem, mercado de papéis. Já facilita a vida do investidor, né? Exatamente. E nessa busca de sempre prover maior número de informações para os investidores, além das informações requeridas pela CVM, as companhias também lançam mão de outros relatórios e apresentações, tentando explicar e dar mais cor para os resultados atingidos em cada um dos trimestres. Todo dia circula muita informação no mercado, mas o que ganha destaque na manchete do jornal é o resultado da empresa. A pessoa física deve olhar com bastante atenção o lucro ou prejuízo que essa companhia está reportando, Cadu? O lucro, de fato, é uma métrica importante, obviamente, para qualquer empresa. Se a gente olha mais especificamente o setor de commodities, que é o setor onde a Klabin está posicionada, a gente faz algumas ressalvas sobre olhar exclusivamente o lucro. Isso porque empresas exportadoras normalmente têm dívidas que são dolarizadas. Então, por exemplo, num cenário, como a gente viu ano passado, de uma grande depreciação do real, isso acaba sendo positivo para o resultado operacional da empresa. A empresa tem uma geração de receitas maior, tem custos muitas vezes menores por conta disso e, consequentemente, o EBITDA da empresa é maior. Isso não necessariamente é refletido no lucro líquido de uma empresa exportadora, porque, frequentemente, essas empresas têm dívidas que são dolarizadas. A meta aqui é, de fato, ter um endividamento que bate na mesma moeda com a sua geração de receita e, consequentemente, num cenário de depreciação cambial, empresas têm que fazer um ajuste, que a gente vê esse ajuste através da DRE, um ajuste que acaba sendo não caixa, mas ele polui o lucro. Então, frequentemente, o que acontece com empresas de commodities é que, num cenário onde a operação está indo muito bem, por conta de um câmbio depreciado, isso não é refletido necessariamente no lucro. Até por isso, quando a gente olha para uma empresa de commodities, normalmente a métrica que a gente prefere olhar é o EBITDA de fato, que aqui é a capacidade, a geração de caixa operacional da empresa de fato, né? O quanto que a empresa teve de receita, menos o que ela teve de custos e despesas, tudo isso numa base caixa vai te dar uma informação melhor, muitas vezes, do que somente o lucro líquido. Eu acho que esse é o principal risco, assim, de você só ficar olhando para o lucro em uma empresa de commodities. Eu diria que a métrica mais importante do setor, de fato, é a geração de EBITDA. Acho que não só de commodities, né? Quando você vai escolher a empresa que vai compor ali a sua carteira de ações, é importante você olhar o detalhamento, né? Que está além daquele número que a gente vê nas manchetes dos jornais. Perfeito. Muitas vezes empresas reportam resultados que são muito bons, na nossa opinião, mas a gente vai ver a manchete do jornal, o jornal está focando só no prejuízo que a empresa teve no período. O ponto que esse prejuízo muitas vezes não é caixa, não tem necessariamente nenhum impacto para a empresa naquele momento. É realmente só um ajuste contábil que é feito aqui. Então, de novo, eu acho que o EBITDA é a melhor métrica de se olhar e muitas vezes a gente até, ou quando olha para as manchetes, a gente tem uma conclusão totalmente diferente do que foi escrito.
E aí, entrando um pouco mais no detalhamento ainda desses números, você comentou que esses relatórios acabam sendo fotos e filmes que contam a história da empresa. Qual que é a importância de ter esse acompanhamento periódico dos resultados? Olha, acho que essa é uma pergunta muito boa, principalmente no setor de commodities. A gente está muito acostumado a ciclos de commodities, então analisar a performance histórica é chave para ter uma visão melhor sobre o futuro da empresa. Então, perceber como mudanças macroeconômicas, por exemplo, mudanças no cenário econômico ou no cenário das commodities impactam a empresa. Tem outro fator que é muito relevante também para empresas de commodities e para a Klabin especificamente também, que é a sazonalidade de resultados. Então, tem meses que são mais fortes, trimestres que são mais fortes no resultado. Então, analisar historicamente os dados dá uma base melhor para o investidor quando ele se depara, de fato, com a divulgação de resultados de um trimestre. Obviamente, não só o cenário econômico aqui é relevante, mas também olhar para crescimento de capacidade da empresa, investimentos que a empresa vem fazendo são muito relevantes. Exato, e se eu pudesse complementar, né, um ponto que o Cadu trouxe e que realmente faz diferença para a Klabin, acompanhar os resultados de maneira constante e consistente ajuda a entender muito melhor a correlação entre a companhia e seus negócios e os negócios da companhia com o cenário macroeconômico dentro e fora do Brasil, tá? Então, a gente tem, por exemplo, na Klabin, alguns segmentos que são muito afetados pela sazonalidade. Então, se você, de repente, olha para, geralmente, períodos do ano em que, por exemplo, a safra de papelão ondulado não é tão grande, né? Ou então períodos do ano em que o consumo de papelão ondulado cresce bastante, os resultados entre um trimestre de sazonalidade forte e um trimestre de sazonalidade ruim chega a ser relevante. Isso não quer dizer que a empresa está passando por um momento apertado e por um momento de maior fôlego, né? Muito pelo contrário, empresas que têm impacto da sazonalidade nos seus resultados, você consegue entender melhor quando você acompanha o resultado de maneira consistente trimestre a trimestre. Tá? Esse é um ponto bastante importante. Pois é, Daniel, como você comentou, né? Existe essa sazonalidade. E qual que é o risco da pessoa não seguir isso, fazer o contrário, né? Não olhar esses números, não acompanhar essa evolução histórica da empresa? O risco é, às vezes, ter um retrato que não conta o filme completo. As empresas que têm sazonalidade ou que estão inseridas em mercados que têm ciclos, né, como é o nosso caso aqui, principalmente com produtos mais comoditizados, como é o caso da celulose, se você simplesmente olhar para o resultado da companhia uma vez por ano ou pontualmente, você não vai conseguir estabelecer com clareza se aquele resultado ele é um resultado saudável para a saúde financeira da companhia ou se é um resultado que debilita a companhia financeiramente. Então, resultado olhado de maneira pontual, ele às vezes pode trazer uma distorção para a análise final que você faz sobre a empresa a se investir, ou no caso aqui, sobre um setor ou sobre várias empresas. Cadu, e você tem dicas nesse sentido de como que a pessoa pode acompanhar essa evolução histórica? Sim, eu acho que para acompanhar essa evolução histórica é, de fato, procurar entender melhor como a empresa funciona, especificamente na Klabin, entender como cada business funciona, como cada tipo de produto se comporta em diferentes cenários macroeconômicos ou ciclos de commodities. De fato, é procurar entender muito bem como a empresa opera, que isso vai te dar uma base muito melhor para analisar os resultados do que só olhar o resultado uma vez por ano e, como o Daniel falou, você vai olhar, não necessariamente você vai ter a visão mais correta sobre isso. Eu acho que as empresas, obviamente, fazem um trabalho muito bom de tentar divulgar o máximo de informações possível para os investidores, e isso ajuda muito. Isso é uma responsabilidade que acaba sendo do time de relações com os investidores e que, de fato, ajuda muito investidores a entender melhor do business, entender como a empresa opera e entender como a empresa está se adaptando a qualquer um dos cenários que aconteçam. Exato, Cadu. E além de se acompanhar rotineiramente, né, a divulgação de resultados das companhias junto à CVM, com as demonstrações financeiras e com as informações trimestrais, vale a pena também buscar estar próximo
aos times de relações com investidores, tá? Porque os times de relações com investidores, eles podem fornecer dentro dos sites de RI, geralmente fornecem informações adicionais bastante complementares e que ajudam nas análises a serem feitas na tomada de decisão de um investimento. Além disso, a gente sempre tem a possibilidade de também entrar em contato com as áreas de relação com investidores. Então, às vezes, o linguajar dos documentos da CVM são linguajares mais técnicos e tal. O release já faz um serviço de tentar traduzir essas informações mais técnicas para um linguajar um pouco mais palatável para o investidor, principalmente aquele que está iniciando. E, além disso, as áreas de relações com investidores podem prestar um serviço importante, que é o de solucionar dúvidas que possam surgir com relação à divulgação de um resultado ou com relação ao documento divulgado no site ou na CVM. É uma área que vai caminhar lado a lado, né, com a evolução desse investidor. E como você comentou, Daniel, é uma área que fornece muitas informações extras para o investidor da companhia. E uma coisa que está se tornando bem relevante nos últimos tempos são relatórios ligados à sustentabilidade, né, os temas de ESG ou ASG na sigla em português. E que é um tema que a gente já falou, inclusive, aqui no Klabin Invest, em podcast, em vídeo, enfim, está em alta no mercado. Qual que é a importância desse tipo de relatório? Enfim, como é que vocês enxergam esse crescimento do interesse, né? Olha, a companhia, ela tende sempre nas divulgações dos seus materiais, tentar dar o máximo de disclosure sobre as informações que podem ser importantes para o investidor na sua tomada de decisão. Os investidores estão preocupados se as companhias que eles estudam para investir estão adequadas com os temas de proteção ambiental ou com os temas de preocupação com relação aos aspectos sociais e também com os aspectos de governança. Nesse sentido, o relatório de sustentabilidade acabou se expandindo bastante porque os investidores hoje não só demandam por informações a respeito das ações da companhia sobre esses temas, mas também buscam quantificar os esforços das companhias com relação a esses temas. Então, hoje sinto que o investidor não está só interessado em entender se a companhia tem um programa social relevante próximo das fábricas. Eles querem também entender se esses programas sociais estão crescendo, se a preocupação com o meio ambiente está crescendo, e isso de uma maneira cada vez mais quantitativa. Então, os relatórios de sustentabilidade, eles vêm crescendo em termos de informações a serem disponibilizadas e também vem crescendo em termos de importância para os investidores quando eles montam as suas análises com relação a uma empresa a ser investida. Então, além dos relatórios tradicionais de resultado, é bastante interessante olhar e acompanhar os relatórios de sustentabilidade, não só da Klabin, que é muito bem feito, diga-se de passagem, mas também os relatórios de sustentabilidade das outras companhias. Com certeza, Daniel, concordo plenamente com isso. Do nosso lado aqui, a gente também consegue ver como a questão do ESG vem se tornando cada vez mais relevante entre os investidores estrangeiros. Eu acho que já dava uma importância maior sobre isso anteriormente. A gente começa a ver cada vez mais investidores brasileiros também se preocupando com esse assunto. E é como você falou mesmo, não adianta uma empresa ser extremamente lucrativa se a empresa não está tomando conta da sustentabilidade, das questões relacionadas ao ESG. A gente acha que cada vez mais isso vai sim ganhar relevância, e até nesse ponto o setor de papel e celulose como um todo tende a se beneficiar bastante desse movimento, seja pela geração de carbono que essas empresas têm, seja por uma questão até um pouco mais adiante disso, né, que é a substituição de plástico, como ter embalagens que são menos poluentes ao meio ambiente. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente com o futuro desse setor. E como eu disse, a gente consegue ver isso perfeitamente do nosso lado, como a gente cada vez mais recebe perguntas sobre os programas que as empresas têm, sobre como as empresas lidam com sustentabilidade como um todo. Isso se torna cada vez mais relevante. Eu acho que é um caminho sem volta, que a gente sim vai, como eu falei, é extremamente positivo isso para a Klabin e para o setor de papel e celulose como um todo. Exatamente. E eu corroboro aqui que espero ver cada vez mais demanda dos investidores com relação a esse tema, e acho que é natural que essa demanda cresça no futuro.
exatamente porque a preocupação com o planeta ela vem crescendo. Então, esses materiais, eles ajudarão os investidores e até mesmo outros públicos, né, por que não, os clientes, fornecedores, a entender melhor como as companhias olham, cuidam e se preparam para lidar com as questões relativas ao tema. E acho que a Klabin vem se preparando muito antes do tema se tornar um tema mais relevante. A Klabin tem no seu DNA o bom trato com as questões de sustentabilidade e a gente tem buscado de maneira cada vez mais forte e sólida dar o disclosure de todas as informações a respeito das ações que a gente toma internamente com relação ao tema. E vocês vão ver nos nossos relatórios de sustentabilidade que não são poucas, tá? Então, convido a todos a visitar o nosso site e o relatório de sustentabilidade da Klabin, que além de tudo é muito bonito, tá? Tô puxando a sardinha aqui para o nosso lado. Fica à vontade que a casa é sua, Daniel. Só adicionando um ponto aqui, é que historicamente acho que muito se falava sobre ESG, a gente não conseguia ver de fato o impacto sobre essa questão nas operações da empresa, né? Eu acho que a Klabin foi a primeira empresa brasileira a emitir um Green Bond, que são dívidas que são relacionadas às questões ambientais, e que a gente começa a ver que de fato isso traz benefícios para a empresa através de um custo de dívida menor, por exemplo. Então, um Green Bond, teoricamente, tem um custo que deveria ser menor do que as outras dívidas que a empresa consegue emitir, e mostrando que as coisas vão andar lado a lado, né? Se você, de fato, consegue mostrar que sobre a questão ambiental, sobre a questão de ESG, é uma companhia que opera muito bem, a gente vai começar a ver isso traduzido em resultados para a empresa e vai ser, obviamente, benéfico para a empresa nesse cenário. Não só para a empresa, mas para o investidor final, né? O que eu acho legal no tema é que aproxima a empresa da realidade, né? E mostra, no fim das contas, que a empresa é feita de pessoas para pessoas. Se é uma demanda do consumidor, acaba se tornando uma demanda do investidor e acaba se tornando uma prioridade dentro da companhia também. Eu queria finalizar, infelizmente, essa conversa aqui que está muito legal, com dicas, né, ou com uma mensagem final que vocês tenham para quem vai encarar essa temporada de balanço que a gente comentou no começo do podcast. Bom, eu acho que eu deixaria como uma dica aqui para aqueles investidores que estão começando a querer entender melhor os resultados da companhia, estarem sempre em contato com o site de relações com investidores das companhias, porque além de todos os materiais divulgados à CVM, as demonstrações financeiras padronizadas, as informações trimestrais, são os principais dados de divulgação de resultado da companhia. Além disso, as equipes de RI preparam outros materiais que podem ajudar na compreensão do resultado naquele determinado trimestre. Então, as apresentações institucionais, as apresentações de resultado em específico, os calls de resultados são sempre fontes de informação muito importantes e que ajudam a tomar uma decisão mais sólida a respeito do investimento a ser feito em determinada empresa. Eu puxo a sardinha aqui para o time de RI da Klabin, que tem um belo de um site, e além disso tem muitos materiais adicionais que vão fornecer bastante informação bacana para entender melhor a companhia, tá? Então, acho que eram essas as dicas que eu deixaria aí. Concordo, Daniel. Eu acho que a análise mais detalhada dos resultados da empresa aqui é essencial para o investidor ter uma ideia do que de fato está acontecendo com a empresa, como estão as operações. Não adianta tirar uma conclusão somente de um trimestre em específico, tem que muitas vezes ver a tendência dos resultados que estão acontecendo com a empresa, até voltando no ponto que a gente falou da sazonalidade aqui, por exemplo, impactando resultados. Então, a minha dica seria de fato essa, tentar analisar mais detalhadamente os resultados, entender como a empresa opera e, como o Daniel falou, eu acho que a área de RI da Klabin e de outras empresas tem muitas informações que são relevantes e que podem ajudar os investidores que estão começando na Bolsa agora ou que querem entender um pouco melhor como funcionam as empresas onde eles podem investir. E se vocês me permitem, uma última sugestão é vá com calma. Tem muito número sendo divulgado no mercado, mas o importante é você ter esse acompanhamento da empresa para conhecer cada vez mais sobre o negócio da companhia. Cadu, Daniel, muito obrigada por participar dessa conversa, esclareceu muitos pontos para mim, tenho certeza que também para quem está acompanhando esse episódio com a gente.
Yolanda, muito obrigado, foi um prazer participar aqui, espero que o nosso papo aqui tenha ajudado investidores que estão começando a olhar empresas, começando a olhar a Klabin mais em detalhe, espero que tenha ajudado aqui, foi um prazer participar e tentar desmistificar um pouco esse mercado que muita gente tem dúvidas, não entende como funciona, parece muito mais complicado do que de fato é, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar de fato esse conhecimento maior. Agradeço, Yolanda, pelo convite, agradeço ao Cadu, conhecido amigo de longa data, aí, desde os tempos de RI, e acho muito legal essa iniciativa feita pelo time de RI da Klabin de tentar tornar o papo de investimento, o papo sobre a saúde financeira das companhias, o papo de aonde eu preciso entender melhor cada companhia para saber se ela é um bom investimento ou não, de maneira mais fácil de se entender e mais leve de se conversar. Muito obrigado pelo convite. É isso, pessoal. Especialmente para quem quer conhecer mais sobre a Klabin, eu tenho um recado especial. O Klabin Invest está aqui no podcast, mas também lá no YouTube da Klabin. Então, vai lá conferir todos os vídeos que a gente faz por lá, porque tem muita entrevista, vídeos que ajudam a entender mais sobre os negócios e produção sustentável da empresa e muita informação sobre o mercado financeiro. O podcast Klabin Invest de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima conversa. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.